Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz assim: E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora derramar Teu poder. Usa-me para falar ao Teu povo, nos dê ouvidos para ouvir. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Nós começamos na semana passada um subtema do nosso tema maior sobre atalhos do atraso, e nós havíamos terminado várias semanas falando sobre casamento, e na semana passada nós abrimos o Gama para a família como um todo, e nós vimos a aliança do lar, aonde Deus dita quem são os participantes desta aliança, quais são as responsabilidades de cada um dos participantes e quais são os resultados que nós podemos esperar ver. Todos, na realidade, querem os resultados, as bênçãos, as promessas contidas na aliança do lar. Todo mundo quer o resultado final, mas muitos se perdem ao tomar atalhos do atraso que, apesar de parecerem muito bons, como todo atalho, não são. Acabam então se destrilhando e perdendo, quebrando essa aliança do lar que Deus estabelece. Mas hoje eu quero falar exatamente quando deve a criança começar a integrar e fazer parte da aliança. Nós sabemos que os participantes são os pais, os filhos e a participação que cada um tem. Obviamente, os pais têm uma participação que já deve existir, porque se são um casal, se formam um casal, já geraram uma vida, então já deve estar atuando ambos na aliança. Mas quando que uma criança deve integrar, participar ativamente dessa aliança? E muitos erram gravemente com atalhos do atraso do tipo: o meu filho ainda é muito jovem, o meu filho é muito pequeno, o meu filho é muito criança para essas questões bíblicas, espirituais ou participantes, responsabilidades da aliança do lar. Outros dizem que querem deixá-los crescer e depois eles decidem se vão ou não seguir Deus, se vão ou não se envolver com as coisas de Deus. Outros dizem que estão muito ocupados no momento. Depois, criança pequena, dá muito trabalho, muita coisa, então depois, isso agora não, deixa para depois. Outros acham que a criança tem que brincar e estudar, e eu entendo, a criança tem que brincar e estudar, e claro, tem que haver equilíbrio, né, em relação com o tempo e tudo mais. Vida cristã, uma vida de equilíbrio. Mas muitos caem nesse erro de achar que não, a criança agora vamos ocupar ela com coisa séria. E essa atitude de mais tarde, depois, ela e eu vou dizer logo, ela é errada e dois, ela é mundana. Tá? Ela é errada e ela é mundana porque nós não encontramos ela lugar nenhum na Bíblia. E se alguma coisa você não encontra lugar nenhum na Bíblia, provavelmente é errado. E o que nós temos, e como nós vamos ver hoje, o que tem é justamente o oposto, o contrário, e aí isso realmente elimina qualquer questão ou resistência que porventura venha a ter. Então, não é o que Deus diz, e vamos ver alguns exemplos rápidos aqui, não vou nem entrar nos pormenores, mas lá em Lamentações 3, versículo 27, está escrito assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Note bem, bom suportar o jugo. Que jugo? É carga, é responsabilidade.
trabalho. Agora, note a palavra mocidade é a palavra hebraica nawor. E ela é importante, porque vamos voltar um pouquinho para ela daqui a pouco. Então, marque bem a palavra aí, nawor, que é a tradução da palavra mocidade. Lá em Gênesis 8, versículo 21, nós temos, depois do dilúvio, depois que Noé, a arca aterrissou, e foi feito o primeiro sacrifício. E no versículo 21 de Gênesis 8 fala assim: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fez. Então Deus falou: Eu não vou mais destruir toda a vida na terra, como ele fez no dilúvio. Não vou fazer isso. E ele falou, por quê? Porque toda a imaginação do coração do homem é má. Desde quando? Desde a sua meninice. Essa palavra meninice é a mesma palavra hebraica usada lá em Lamentação 3:27 por mocidade, nawor. Meninice aqui é a mesma palavra, nawor. Então, quando fala mocidade ou quando fala meninice, quando usa a palavra grega nawor, se refere à juventude, mas também se refere à infância. Também está falando não só de jovens, mas também de crianças. E é interessante porque essa palavra meninice, usada em Gênesis 8:21, é a mesma palavra que Paulo usou para falar sobre Timóteo, lá em 2 Timóteo 3:15, que desde a tua meninice, estabelecendo aí qual a faixa etária. Então, no texto que nós lemos lá em Timóteo, Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras, e só lendo aqui diretamente, que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Então, Timóteo conhecia a palavra de Deus desde a sua meninice. Agora, isso fica mais interessante no Novo Testamento, porque a palavra meninice é a palavra grega befros. A palavra brefos, traduzida aqui como meninice. E o que quer dizer exatamente essa palavra? Então, a melhor forma da gente entender é deixar a Bíblia explicar. O que quer dizer meninice? O que quer dizer befros? Lá em Lucas 1, versículo 41, diz assim: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Essa palavra criancinha, em Lucas 1:41, pois é a mesma palavra befros, usada lá por Paulo para falar que Timóteo conhecia a Bíblia desde a sua meninice. Então, meninice no Novo Testamento significa também infância, mas até de uma criancinha que sequer nasceu. Aqui está falando sobre João Batista, quando Maria veio para informar Isabel que ela estava grávida. João Batista, no ventre de Isabel, sabia quem era e ele saltou dentro do ventre. Então, meninice não só é criança, mas pode ser até uma criança que nem sequer nasceu. Tá? E isso é um tapa na cara dos abortistas, né? Que falam que criança só é criança depois que nasce. Pois é, a Bíblia chama uma criança não nascida de criança, uma criancinha. Lucas 2:10 diz assim: E o anjo lhes disse, isso aqui é falando sobre o nascimento de Cristo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. A palavra menino é a palavra befros, traduzida como meninice em Timóteo, traduzido como criancinha em Lucas, falando sobre o apóstolo João, João Batista, e aqui falando sobre Jesus já nascido, chamado de achareis o menino, é befros. É a mesma palavra. Então, quando fala que Timóteo conhecia as Escrituras Sagradas desde a meninice, desde criancinha, desde que ele era muito, muito, muito pequeno. Lucas 18, versículo 15, que falando quando estavam trazendo as crianças para Cristo.
Lucas 18:15, e traziam-lhe também meninos para que eles lhes tocassem. E os discípulos, vendo isto, repreenderam-no. A palavra meninos é a palavra Péfros. Mais uma vez, aqui, obviamente, não eram meninos pequenos, seriam, é difícil saber exatamente, mas não seriam um bebê de colo, não seria um infante. Mas poderia ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não se sabe. Mas uma coisa podemos estabelecer sem sombra de dúvida. Quando fala que desde a tua meninice sabe as Escrituras Sagradas, ali está falando que Timóteo conhecia as Escrituras desde que ele era criancinha. Não tem como dizer ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Não tem, mas sabemos uma coisa. Não foi algo que, depois que ele cresceu, depois que ele ficou. Não. Ele era uma criança pequena. Não tem como fugir do uso, do contexto gramático usado na palavra meninice. Criança, criancinha. E o tema de hoje é justamente desde a meninice. Desde a meninice. Eu quero ver aqui alguns fatores importantes em relação a isso, em relação à criação de filhos dentro da palavra de Deus, como nós vamos ver daqui a pouco, estamos pegando onde terminamos na semana passada, efetivamente, tá? Mas isso deve começar desde a meninice, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O primeiro fator que precisamos apreciar é o fator bíblico. Todos sabem, conhecem o versículo 16, que toda a Escritura é inspirada divinamente e proveitosa para uma série de coisas. Todo mundo sabe disso. Mas note bem o contexto em que o versículo 16 é dado, olhando o versículo anterior, o versículo 15, que diz o quê? E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. O contexto do versículo 16 é o fato que Timóteo, desde pequenininho, já conhecia as Escrituras que foram divinamente inspiradas e são proveitosas para ensinar, reguardir, instruir, corrigir. Então, o contexto disso não é apenas para adultos ou jovens. O contexto é para criancinhas. Desde a meninice. Quando se adia e se protela o ensinar, o repreender, o corrigir e o instruir a partir das Escrituras, além de se perder tempo, está perdendo tempo. É tolice, porque você está desperdiçando um recurso preciosíssimo. Você está desperdiçando tempo em que as Sagradas Escrituras, que são divinamente inspiradas para redarguir, corrigir, instruir, poderiam estar trabalhando e fazendo esta obra na vida de uma criança, mas aí chega a gente e fala, mas é muito novo para isso, espera completar uns 8 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos. Meninice. Eu não vou ficar aqui e dizer com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, eu não vou dizer isso, porque a Bíblia não dá essa latitude, mas nós sabemos pelo uso da palavra meninice, que vai desde uma criança sequer nascida, até uma criança de pouco porte, pequena estatura. Então nós não temos para onde correr e ficar adiando, protelando e deixando para depois. Na semana passada nós vimos que um dos deveres dos pais, e para pais aqui, pai e mãe, tá? Mas um dos deveres do pai dentro da aliança do lar, que nós vemos em Efésios 6, em Colossenses 3, como diz Efésios 6:4, que os pais devem criar-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa é uma das responsabilidades contidas na aliança do lar. Os pais devem criar os filhos na doutrina e admoestação. Admoestação significa reprimenda, advertência. Ou seja, você vai corrigir, mas a base da correção vai ser as Santas Escrituras. Como é que eu vou criá-los na doutrina? Onde é que vem a doutrina do Senhor?
As Santas Escrituras, que foram divinamente inspiradas e são aptas para corrigir, redarguir, instruir. Então, você não tem como, o pai, a mãe não tem como cumprir a sua parte, o seu papel, a sua responsabilidade dentro da aliança do lar que nós vimos, sem utilizar as Santas Escrituras para criar na doutrina a demonstração, ou seja, na correção dentro da palavra de Deus. Então, como que se faz isso? Versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Pelo contexto, fica claro que esses paras, instruir, corrigir, repreender, inclui crianças. E crianças desde a meninice, não é só para adultos. Claro que para adultos também. Não é só para depois, mais tarde. É para a vida inteira. Mas desde a meninice, E sim, é para ensinar, repreender, corrigir, instruir nossos filhos nas Escrituras, desde na meninice. Não, pastor, eu vou esperar, está muito novinho. Bom, então faz o seguinte, pense o que você quiser, mas cheque a palavra de Deus. Você não vai encontrar esse pensamento. Por isso que eu disse, é mundano e errado, porque não se encontra na Bíblia. Não está na Bíblia. Está ao contrário. Nunca é cedo demais. Nunca é cedo demais. Nossas filhas, quando eram pequenininhas, meses, nós líamos a Bíblia para elas. Ah, pastor, mas elas não entendiam. Provavelmente não. Mas você acha que fazia mal? Jesus falou, essas palavras que eu vos falo são espírito e vida. Você acha que a Bíblia fala só para falar, porque é bonitinho falar? Não. Nós cantávamos e tocávamos hinos de louvor quando elas pequenininhas, mas elas não entendiam. Jesus falou que da boca dos infantes sai perfeito louvor. Sabe, quando que a gente, como povo de Deus, vai começar a realmente acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Não ficar, bom, isso aqui eu não concordo, não gosto, não é prático, não é para mim, deixa para depois, eu não acredito, não entendo. Nós não temos que entender, gostar, nós temos que praticar, obedecer. Só isso. E a aliança do lar requer que os pais criem na doutrina e administração do Senhor. Como? Usando as Sagradas Escrituras. Então, é muito importante a gente entender esses conceitos. A gente faz isso por amor aos nossos filhos. Provérbios 13, versículo 24, fala assim, o que não faz uso da vara, odeia seu filho. Odeia. Mas, o que o ama, o castiga? Não. Desde cedo o castiga. Desde cedo, você acha que quer dizer o quê? 5 da manhã? Não, desde cedo, é desde a meninice. Obviamente, tem que ter equilíbrio, tem que usar de sabedoria, e claro, você não vai usar de disciplina uma criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, é diferente, entendo. Mas a questão é que precisa haver essa questão de disciplina que faz parte de criar na doutrina e admoestação do Senhor. Essa admoestação é correção, tem que haver correção. Desde cedo. Não, pastor, eu vou esperar meu filho tiver uns 18 anos, aí querido, aí boa sorte. Tá? E eu vou ler outra coisa aqui. Olha aqui, Provérbios 19 e 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Tá? Então, se havia alguma dúvida, não pode matar os filhos. Tá? Se alguém que estava com dúvida, não pode matar. A Bíblia proíbe você de matar seu filho. Mas note que fala, castiga o teu filho enquanto há esperança. Por que enquanto há esperança? Porque pode chegar o dia, a hora, que não tem mais jeito. Que não tem mais esperança.
que a janela de oportunidade de influência dos pais junto aos seus filhos, aquela janela, ela vai fechar. Então, quanto mais cedo a gente inicia a criação na doutrina e a demonstração do Senhor, como está lá em Efésios 6,4, usando as Sagradas Escrituras que foram divinamente inspiradas e proveitosas, chega uma hora que aquilo não vai surtir mais efeito. Então não podemos ficar deixando para depois ou mais tarde. Por quê? Porque nós complicamos, vai se tornar mais difícil, vai ser mais trabalhoso, tanto para os pais quanto para os filhos. Então desde cedo, desde a meninice, não tem tempo para perder. Aos poucos a janela vai gradativamente se fechando e os resultados ficam mais longes, mais difíceis ou até impossíveis, enquanto há esperança. Olha comigo no versículo 15, estamos vendo fatores relacionados com o início da criação desde a meninice. Versículo 15, que nós lemos agora há pouco, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as Escrituras, as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o primeiro fator é o fator bíblico. A Bíblia manda. O segundo fator importante é o fator da salvação. Eu acredito que todo pai, toda mãe, deseja ver o seu filho salvo. Eu não consigo imaginar uma situação, um contexto, eu não consigo imaginar um universo onde um pai e uma mãe, que são salvos, conhecem o Evangelho, mas não tem um ardente desejo que seus filhos venham também a ser salvos. Eu não consigo conceber tal situação. Ou seja, todo pai, toda mãe quer o seu filho salvo. Especialmente se eles são salvos e conhecem a realidade do céu e do inferno, da eternidade, da salvação. Todo pai, toda mãe quer seu filho salvo. E essa questão de desde a meninice conhecer as Sagradas Escrituras, pode não, vai influenciar sim na salvação ou perdição daquela criança. Está dizendo aqui, desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, desde pequeno, não sabemos se ele foi salvo pequeno, mas sabemos que desde pequeno ele conhecia as Escrituras. Isso certamente foi um fator importante para a sua salvação. Dá para entender que ele foi salvo ainda criança. Não sabemos qual a idade, não interessa. Mas o fato que ele conhecia as Escrituras desde que ele era criancinha, isso é algo que nós devemos fazer nota. Às vezes, ao evangelizar, nós nos deparamos com pessoas adultas ou jovens que teimosamente, essa palavra existe? Se não existe, eu acabei de inventá-la. De forma teimosa, se agarram a falsas doutrinas. Quem aqui sabe evangelizar, já evangelizou, com certeza já encontrou várias pessoas assim. Por que será que adultos ou jovens se apegam a erros bíblicos? Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque desde a meninice deles, eles foram ensinados doutrinas erradas. Desde a meninice, eles vêm aprendendo e ouvindo e observando que você precisa perseverar até o fim, que você precisa ser batizado, que você precisa ser dessa igreja, daquela igreja, que você precisa blá, 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 blá. E desde a meninice, eles são ensinados erros doutrinários que eles carregam pelo resto da sua vida. Agora, nós que conhecemos a verdade, nós que temos a sã doutrina, por que nós vamos esperar para que os nossos filhos e filhas aprendam outras doutrinas erradas? Para depois terem que desaprender para aprender a correta? Isso é loucura, é tolice. Gente, o diabo está atrás de crianças, porque se ele consegue captar, contaminar a mente de uma criança, está meio caminho andado. Está meio caminho andado, por isso tem que ter muito cuidado.
que toda a mídia, toda a indústria de entretenimento infantil está virado para tentar poluir e contaminar a mente das crianças. Por quê? Porque, eu falei semana passada, uma criança, ela não é nem sábia e nem tola, ela é simples. E o simples é uma folha branca, aguardando ser escrita. E se não os pais que conhecem as Sagradas Escrituras, que são divinamente inspiradas, se não os pais que vão escrever desde a meninice as sã doutrinas, está esperando o quê? O mundo ir lá e escrever primeiro? Você acha que na escola vai aprender o quê? Verdade? A sã doutrina? O evangelho? Não, pelo contrário. Então, se não os pais em amor com a Santa Escritura desde a meninice, quando? Muito importante, pode afetar a salvação dos nossos filhos. Por outro lado, às vezes encontramos evangelizando crianças que elas não têm o conceito de pecado impressionante. Elas não têm o conceito de pecado. Não está claro nas suas mentes o que é certo ou errado. Por quê? Porque nunca foram ensinados. Aquela folha em branco, os pais não escreveram que é errado mentir, então o mundo, a vida, os amiguinhos, a escola, o que seja, a televisão, vai lá e escreve, mentir nem sempre é errado. Alguém escreveu antes, papai e mamãe? Aquela folha em branco, alguém foi lá e escreveu antes. Outra vez, falando com um grupo de jovens, e quando você evangeliza crianças, você tem que tentar estabelecer um ponto de partida. E eu pergunto, o que seria pecado? E certa vez eu estava lá e falando com crianças de 7, 8 anos, roubo, assassinato, estupro. Eu falei, gente, eu pensei que nessa idade seria desobedecer papai e mamãe, arengar com meu irmão, pegar uma bolacha escondida. Não, veio roubo, estupro, assassinato, gente. Crianças de 7, 8 anos. E muitas vezes os pais não ensinam. E muitas vezes os pais não ensinam porque os pais não conhecem ou têm a palavra de Deus. Não é desculpa, mas nós que temos, nós que conhecemos, nós temos que começar a ensinar as Sagradas Escrituras desde a meninice. Porque se desde a meninice, desde pequeno, as Escrituras são provetosas para redarguir. O que é redarguir? É trazer convicção, é repreender. Se uma criança ainda pequena entende o que é certo e errado, o que é pecado, que desobedecer papai e mamãe é errado, que mentir é errado. O triste é que muitas dessas coisas são naturais da consciência virgem do homem, do ser humano. Uma criança sabe que é errado mentir, arengar, desobedecer, ela sabe que é errado. Mas se não for redarguida, através da criação e através da administração, pelas santas escrituras que são divinamente inspiradas, o que vai acontecer é que ela não vai sentir, a sua consciência não vai ficar aguçada. Afinal de contas, eu faço isso errado, papai e mamãe não falam nada, não acontece nada, fica elas por elas, não deve ser tão errado assim. E muito em breve a criança não mais reconhece o que é certo e errado. Ela não vê desobediência, ou mentir, ou arengar, ou, enfim, ou roubar. Não vê aquilo como errado. Por quê? Porque a minha bússola moral, a saber, meu pai e minha mãe, vê acontecer e não falam nada. Então, aquilo passa a ser aceitável dentro da consciência daquela criança. Por quê? Porque diferente de Timóteo, eles não, desde a meninice, conheciam as Escrituras, que podem levar à salvação por fé em Jesus Cristo. Então, essa questão de ficar adiando é muito sério, muito sério.
Porque além de estar desobedecendo Deus, e ser uma coisa errada e tola e mundana e carnal, pode estar colocando em jogo a própria salvação futura daquela criança. É o que está dizendo aqui. Então é muito sério, não é algo que se deve levar com leviandade ou de forma inconsequente. Quando crianças pecam sem consequências, pois os pais não as corrigem, elas começam a ver o mal como não sendo mal, o pecado como não sendo pecado. Ou muitas vezes eles enxergam, vê o exemplo dos pais. O exemplo dos pais que está causando esse tropeço. O que outrora seria uma folha em branco, pronta para ser escrita e programada e redigida com as doutrinas de Deus, por negligência dos pais, fica em branco e aquilo causa uma pedra de tropeço. Muitas vezes também pelo próprio exemplo errado vivido e dado pelos pais, de desobediência, indiferença, etc. Jesus falou isso a respeito, Lucas 17, versículo 1. Veja a seriedade com a qual Deus vê essa questão. Lucas 17, 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se pusesse ao pescoço um nó de atáfano e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Jesus está falando justamente sobre essa questão de causar tropeço. A palavra escândalo, é impossível que não venham escândalos. A palavra escândalos é a palavra grega, que ela é uma transliteração da palavra grega escandalon. Escandalon, e ela significa uma armadilha. Literalmente, uma arapuca, uma armadilha. E a palavra tropeçar, também é interessante, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. A palavra tropeçar é a palavra grega escandalizo. É da mesma base de escandalon, aqui escandalizo. Então, quando fala que venham escândalos, é a mesma palavra que causar tropeço. Então, essa armadilha aqui, o escândalo, ela causa tropeço, escandalizo. Que tropeço? Como eu disse, aquela criança que tem uma folha em branco, em vez de ser programada, redarguida, instruída, ensinada, a partir das Santas Escrituras, que foram devidamente inspiradas e proveitosas, não são. E aquilo vai causar uma armadilha, uma arapuca, vai causar tropeço. E Jesus falou, seria melhor que você amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado no mar. E quando fala aqui, um desses pequenos, não está falando sobre, muita gente fala, isso aqui está falando sobre alguém novo na fé. Não, não está, porque a palavra pequenos é a palavra grega mikros, de microscópio, de pequeno. Então, aqui está falando sobre crianças micros, pequenas. Pequenas. Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. Desde a meninice, desde pequenininhos, desde micros. A Bíblia fala aqui a tradução pequenos. Desde meninice, não é para esperar crescer e ficar com 7, 8, 9, 10 anos. Não. Quer esperar? Espere, faça o que você achar melhor. Agora tem um problema. Não está de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero estar contrariando a palavra de Deus. As Santas Escrituras que são proveitosas, as Santas Escrituras que foram divinamente inspiradas para nos ajudar. Não só a nós, mas a todos desde a sua meninice. Eu não sei quanto a você, mas eu não tive esse privilégio. Meu pai e minha mãe não eram salvos, não eram crentes, eu não fui ensinado desde a minha meninice. Mas só porque eu não tive isso, não quer dizer que, então meus filhos não vão ter. Não, minhas filhas tiveram isso desde a meninice e os nossos filhos devem ter. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, crianças admoestadas, ensinadas nas Escrituras desde a meninice, têm maior chance de salvação. É o que está em jogo.
a salvação futura dos nossos filhos. Último fator desta noite, olhe comigo no versículo 17, que diz, isso, o contexto no versículo 15, está falando que desde a meninice, 16 fala as Santas Escrituras, que são inspiradas, e no 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa tarefa. O terceiro fator é o fator do plano de Deus. Aí você fala, pastor, mas 17, para que o homem de Deus, tudo isso que ele está falando não é desde a meninice, é o homem de Deus. Me diga uma coisa, o homem de Deus, ele cai do céu? Ou ele nasce? E é menino, e tem meninice, e depois cresce e se torna um homem de Deus. Ou ele sai de um ovo, já prontinho. Sai da casca, já prontinho. Não. Todo homem de Deus começa como? Meninice. Timóteo era um homem de Deus? Era. Fala o que dele? Desde a sua meninice conhece a Santa Escritura. Quando começou a formação, preparação de Timóteo, o homem de Deus? Quando ele era um menino. Espere o seu menino ficar um meninão, ficar um jovem. Aí você começa. Sabe o que vai acontecer? O plano de Deus para o seu filho, a sua filha, não vai se concretizar tão bem, ou tão rápido, ou tão completamente. Por quê? Porque foi adiado. A meninice passou em branco. A meninice passou desperdiçada. E as Santas Escrituras não foram aplicadas, redarguidas, não foi usado para instruir. Estou dizendo. Vou dar um exemplo aqui. 1 Samuel, capítulo 1. A gente não começar desde a meninice vai fazer diferença no plano que Deus tem para a vida no futuro, seja lá onde for, o que for. Mas lá em 1 Samuel 1, 24, nos instrui, nos mostra que devemos criar nossos filhos primeiramente e acima de tudo para o Senhor. Para o Senhor. Não, eu vou criar meu filho do jeito que eu achar melhor. Não, você tem que criar seu filho do jeito que Deus acha melhor. Vou criar meu filho para ser... Você tem que criar seu filho para ser o que Deus quer que ele seja. Seja lá o que for. 1 Samuel 1, 24. E havendo-o desmamado, isso aqui é sobre Hana e o pequeno Samuel. Repare. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. Olha quando começou a instrução de Samuel, ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli, e disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ana não falou, bom, deixa ele completar uns 7, 8, 9, 10, 15, 16 anos, aí, não. Desmamou, aqui fala, muito criança. E foi levado para ser instruído por Eli. Eu não estou dizendo aqui, tá? Eu não quero o filho de ninguém trazido aqui para a igreja para eu criar. Por favor, não é isso que eu estou falando. Mas o princípio aqui é que nunca é cedo demais. Nunca é cedo demais. Claro, com bom senso e equilíbrio. Claro. Tá?
o pequeno Samuel, ainda muito criança, ele não estava lá lendo Bíblia e pregando, claro que não. Mas desde cedo ele estava sob a influência. Ele foi grandemente usado por Deus. Por quê? Porque desde a sua meninice. Então não caia nesse atalho de atraso enganoso, de achar que, meu filho é muito novo para isso. Não. Leia a Bíblia. Cante, toque louvores. Fale de Deus em tudo. Toda hora em tudo. Não entende? Não interessa se entende, não. Como eu falei, não, como Jesus falou, as palavras que vos falam são espírito e são vida. Então, se você está falando, a criança pode ter 2, 3, 4, 5, 6 anos. Tá, mas aquilo é espírito, aquilo é vida. Pastor, não concordo. Ok, então não faça. Não estou dizendo para você fazer, então não faça. Eu estou dizendo o que eu fiz. E por que eu fiz. E por que você deve fazer. Agora, o que você não deve fazer depois, amanhã, você vai ficar maior. Que enquanto a gente espera, alguém está escrevendo naquele papel em branco. Não tenha dúvida. Alguém está moldando, programando. Não tenha dúvida. E deve sair daqui. E do coração do pai e da mãe. Não é escola, não é prefeitura, não é creche. Tá? Não é vir para a igreja e ficar 1, 2 horas no culto infantil. Gente, isso é uma ajuda. Isso é uma pequena ajuda. O que vai realmente fazer diferença é na sua casa, no dia a dia, no seu lar. Não, eu levo ele para lá, tem o culto infantil lá, vai lá todo culto no culto infantil. Gente, a semana tem quase 170 horas. Você acha que 2, 3 horas do culto infantil vai, de alguma forma, resolver as horas e horas de televisão, amizades na rua, na escola, as bobagens que aprende por aí, influência dos amigos. Você acha que 2, 3 horinhas aqui no culto infantil vai resolver alguma coisa? Não vai resolver alguma coisa. Ele ajuda. A responsabilidade que nós vimos na aliança do lar é que os pais devem criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Os pais. Não é o pastor aqui para ajudar. Não é a igreja aqui para ajudar. Certamente não é escola, psiquiatra, psicólogo. Os pais. E as bênçãos que nós vimos na semana passada estão condizentes com cada um fazer a sua parte. Mas como eu falei semana passada, as crianças são passivas. Elas recebem a criação e a administração. Elas são passivas. Tem que ser feito a elas. Por quê? Pelos pais. E as bênçãos e as promessas e os resultados que todo mundo quer são condizentes com todo mundo cumprir as suas responsabilidades da aliança do lar.